Bacana. E falando assim sobre empreender, sobre o empreendedorismo, quais foram os teus maiores desafios, as maiores dificuldades que você enfrentou e como que você assim conseguiu superar elas? Acredito que as maiores dificuldades que eu enfrentei dentro do empreendedorismo foi o primeiro erro. O primeiro erro com o cliente ali, que foi um erro difícil de lidar, porque eu não tinha experiência suficiente, não estava maduro o suficiente para lidar com aquele primeiro erro com o cliente. Então, aquele foi um momento difícil. E pedir a conta. Pedir o desligamento do escritório que eu estava, fazendo quase 7 anos que eu estava trabalhando ali. Que eu tinha uma visão que em algum momento eu poderia, de repente, entrar como sócia. Então, eu tinha uma visão de dono do local. Eu realmente olhava para aquilo, até um negócio fora do lugar, não gastava mais do que podia dentro do escritório, vamos economizar. Então, era uma visão realmente focada. O cliente era tratado por mim como se eu fosse proprietário do escritório. Essa era a visão que eu tinha. Em um determinado momento, eu identifiquei que aquilo não ia acontecer. Que o escritório não estava aberto a isso e tá tudo bem, é uma opção de cada proprietário. Enfim, eles não estavam abertos a isso. Então, esse foi um ponto de virada. Do momento que eu percebi, o momento que eu pedi para sair o desligamento e o primeiro erro. Acho que esses foram momentos bem cruciais, assim, que foram marcantes. Certo. E se quem está assistindo a gente aqui, ouvindo esse programa, são pessoas que realmente querem começar a empreender ou que já empreendem e querem também melhorar o seu negócio ou evitar erros. Falando sobre isso que você comentou, sobre o primeiro erro, o que você pode falar sobre isso? Porque muitas vezes a pessoa vai começar a empreender e naturalmente vai ter um erro ou outro. Então, o que você pode falar? É normal, vai acontecer, mas você tem que focar a tua mente nisso daqui. Qual conselho você daria em relação a isso? O empreendedor, ele precisa ter uma mentalidade de empreendedor. E isso não quer dizer que ele vai acertar em tudo. Os erros vão acontecer. A diferença vai ser como que eles vão lidar com esse erro. Qual vai ser o posicionamento que tu vai tomar para lidar com o erro? O seu primeiro posicionamento, de repente, vai ser desistir de tudo e não tentar novamente e achar que você não está pronto para aquilo? Ou tu vai aprender com aquele erro e vai evoluir e pensar, olha, isso daqui deu errado, então eu não vou fazer. Para todo o processo que é criado dentro da empresa, existiu provavelmente um erro que fez aquilo, né, ser criado, ser evoluído e colocado ali. Então, nós fazemos dessa forma por quê? Porque houve, com certeza, algo que levou aquilo a acontecer. Então, acho que os erros são normais, eles vão acontecer. E o que o empreendedor tem que fazer? Aprender com ele. Aprendeu com o erro e pronto. Agora errar de novo na mesma situação, daí a coisa fica um pouco mais complicada. Porque tu já aprendeu. Então, e não desistir, né? Bacana. E sobre a questão, que seria a segunda parte que você comentou, da coragem ali de sair de CLT, talvez pedir a conta para empreender. Conta um pouquinho mais sobre isso. Talvez várias pessoas estão justamente nesse momento. Eu quero empreender, eu sei que eu sou capaz, tenho capacidade, mas e aí? Preciso romper a barreira de pedir a conta, sair aqui da estabilidade, que é receber o salário e tudo. Então, fala um pouquinho mais sobre esse ponto específico. Eu acredito que o cenário perfeito para que a pessoa faça essa transição seria que ela se preparasse para isso. Esse seria o cenário perfeito. Eu vou me preparar, eu já sei que eu quero fazer, eu vou começar a fazer, vou começar a empreender, então eu vou guardar o meu salário tanto tempo, eu vou estudar sobre a área. Esse seria o cenário perfeito. Mas não é sempre que isso acontece. No meu caso, não foi assim que aconteceu. Então, eu digo que eu tive 30 segundos de uma coragem insana, fui lá, pedi para sair, depois eu ia ver o que eu ia fazer. Não, eu tinha, sim, uma outra oportunidade em vista, uma outra possibilidade, mas ela foi algo que eu acabei não entendendo exatamente o que era. Então, foi uma oportunidade ruim. Ela, tanto que não é a oportunidade que eu tenho hoje. Então, eu saí para ser contadora dentro de uma empresa. Essa empresa não era o que eu imaginava. Então, eu deixei a minha CLT, deixei os quase 7 anos, abri mão de praticamente todos os direitos, fui lá e não deu certo. Então, depois que eu saí dessa empresa, aí teve um momento mais crucial ainda, que era aquele momento que tu não tinha dinheiro, que tu não tinha nenhuma outra oportunidade e que eu ainda estava doente. Então, o que eu ia fazer com aquele momento que eu estava vivendo? Eu voltava para a CLT e pensava, cometi um erro, foi uma bobeira eu ter feito isso, então vamos voltar para o momento que eu estava antes, que pelo menos o dinheiro no final do mês estava garantido. Porque ser empreendedor é você saber que você acorda todo dia desempregado. Então, assim, você precisa lutar pelo seu ganha-pão, pelo seu dinheiro no final do mês. E aquele momento foi um outro momento decisivo. Eu volto para a CLT
ou eu continuo tentando? Como que você lidou com esse momento de se encontrar sem essa segurança e ainda por cima estar doente? Como que você lidou com isso? Eu lidei da pior forma possível. Tanto que eu precisei que alguém me mostrasse o quão capaz eu era. Muitas vezes isso pode parecer, então você não conseguiu lidar bem. Não, a gente tem que pensar que nós não somos super-heróis. Né? A gente realmente, muitas vezes, nós precisamos daquele apoio de uma pessoa que vai acreditar em você. Quando você, de repente, não acredita mais. Porque muitas vezes pode acontecer que você deixa de acreditar que você é capaz de fazer alguma coisa diferente. E eu precisei de um apoio naquele momento, o apoio foi do meu marido. Ele me apoiou, ele não deixou eu voltar para a CLT, que se ele estivesse aqui e tu perguntasse para ele, ele ia dizer que antes de eu pensar em empreender na contabilidade, ele já me via fazendo isso. Então, aquele momento ali, ele falou, tu não vai voltar para a CLT, tu vai atrás do que tu precisa fazer, vai levantar daí, vai se recuperar e vai fazer o que tem que ser feito. Então, foi um tapa na cara mesmo, assim. Realmente, muito apoio do que eu precisava fazer. Né? Acreditar e falar, olha, tu não acredita em você, mas eu acredito. E isso pode vir de várias pessoas. De repente, se a pessoa tá passando por esse momento, Sara, eu não tenho uma pessoa para me apoiar. Muitas vezes o apoio pode vir de uma coisa que nem é uma pessoa que é familiar a você. Uma pessoa que chega e fala, como aconteceu no meu Instagram. Eu fiz uma postagem lá e a pessoa falou, Sara, não para de fazer postagem, eu me inspiro no que você fala. E é uma pessoa que eu não conheço, eu nunca vi. A pessoa simplesmente mandou uma mensagem, você inspira o meu dia. Por quê? Porque ela é uma pessoa que trabalha na CLT, mas ela quer ter um escritório. Então, ela foi acompanhando essa trajetória e foi se inspirando. Acho que o importante aqui só é externalizar. Acho que isso, a pessoa externalizar as dificuldades que ela tem, os desafios, sempre vai ter alguém para dar aquele apoio que a pessoa precisa. Porque às vezes a gente realmente tem aqueles momentos que a gente está um pouco mais para baixo, né? Não está tão confiante assim, não sabe muito bem os desafios que tem pela frente, e aí quando externaliza para as pessoas que gostam, esse apoio surge, né? E muitas vezes eu acredito que para uma mãe, por exemplo, só o fato dela olhar para o filho dela, talvez ali ela já vai ter um desejo que vai vindo dentro do coração dela de mudar a vida daquela criança, de dar outras oportunidades. Então, não necessariamente uma pessoa precisa. Nesse ponto que eu queria trazer, porque muitas vezes as pessoas mais próximas, até mesmo familiares, por uma questão de proteção, eu não quero ver o meu filho talvez empreendendo porque eu não quero que ele quebre a cara, ou não quero que ele perca dinheiro. Então, por um instinto de proteção, talvez o conselho viria o quê? Volta a ser CLT, vai lá no emprego que pelo menos é garantido. Então, muitas vezes tem pessoas que por essa questão de proteção, elas vão querer que, não, vai lá ser CLT que pra ti é melhor, né? E diferente no caso ali do seu esposo, que realmente ele incentivou, né? Então, que bacana. Bacana mesmo. Parabéns, Alex, aí. Graças a você também, né? Sim, eu acredito que muitas vezes as pessoas... Talvez não seja nem instinto de proteger, sabe? É aquela situação que muitas vezes os próprios familiares não acreditam na pessoa. Também tem esse cenário, claro. Tem esse cenário, assim, ou de repente dentro da própria casa tu não tem um apoio. Sim. Um momento que tu não podia fazer aquilo. Então, durante muito tempo ele me apoiou, ele segurou e ele falou, agora eu vou segurar as pontas e tu vai fazer o que tem que ser feito. Eu só tinha dinheiro para 2 meses, no máximo. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, a minha maior preocupação era essa, eu vou fazer como? De que jeito que vai funcionar? Sim. Como que vai acontecer? E talvez nesse momento, muitas pessoas, talvez como eu tive fé. Fé em Deus, acreditar, colocar nas mãos dele para que ele realmente fizesse a diferença na minha vida como ele sempre fez. Então, mas não foi fácil, não foi uma coisa que agora falando parece uma coisa tranquila, mas no momento que você tá, que nem eu tava ali de cama, doente sem dinheiro, sem ter muito o que fazer, sem muitos recursos. Desafios novos que tu ainda não tinha empreendido. Exatamente, né? E ficava o dia inteiro sozinha, não tinha apoio, né? Não tinha rede de apoio aqui. Então, realmente, aquele momento foi um momento marcante e que fez a decisão. Se eu tivesse voltado para a CLT naquele momento, porque o que ele falou para mim? A tua empresa está aberta, tu já tem um CNPJ, tu tem um computador, tu tem uma coisa. O que faltava? Realmente aquela força de vontade, aquele impulso que fez as coisas acontecerem.